Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene em comemoração aos 10 anos de evangelização do reverendo Juliano Gel Pires. Passo, neste momento, a palavra ao mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, muito boa noite. É com prazer que a Câmara de Vereadores de Lages os recebe na noite de hoje, sob a presidência do vereador Lucas Neves, em sessão solene, que concede diploma de honra ao mérito 10 anos de evangelização do reverendo Juliano Gel Pires, da Igreja Católica Apostólica Brasileira de Lages, aprovado pelo projeto Decreto Legislativo número 005 de 2019, de iniciativa do vereador Lucas Neves. Neste momento, convidamos para fazer parte da mesa dos trabalhos. Convidamos o superintendente da Fundação Cultural, senhor Gilberto Roncone, neste ato, representando o prefeito municipal, senhor Antônio Seron. Convidamos o senhor vereador Maurício Batalha Machado, neste ato, representando a deputada federal Carmen Zanotto. Convidamos, nesse momento, para fazer parte da mesa dos trabalhos, o deputado estadual Márcios Machado. Está a caminho nesse momento, né? Convidamos o coronel Edson Tadeu Stenck de Souza, comandante do 2ª Região do Corpo de Bombeiros de Lages. Convidamos padre Juliano Gel Pires, da Igreja Católica Apostólica Brasileira de Lages, homenageado desta noite. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Nas margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vívido,
filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais árida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado. Diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serpes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra morada, entre outras vilas tem trazido a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Queremos agradecer a presença de familiares, amigos e também da imprensa e demais autoridades presentes nesta sessão. Agradecemos as presenças dos vereadores Luiz Marim, Amarildo Farias e Jair Júnior. Justificam suas ausências com compromissos já pré-agendados os vereadores Aida Hofer, David Moro, João Maria Chagas, Jean-Pierre Ezequiel, Vone Sherman e Bruno Hartmann. Neste momento, faremos a apresentação de um audiovisual. Juliano Gel Pires nasceu no dia 31 de maio de 1977. Estava com 12 anos quando entrou para o convento franciscano. Depois de trabalhar 7 anos na Diocese de Lages, ingressou no Seminário Franciscano, onde estudou por 12 anos. Em Curitiba, assessorou o padre jesuíta e capelão dos 3 poderes da capital paranaense, Gustavo Henrique Pereira Filho. Tudo isso fazia parte de um chamado maior que se concretizaria em Lages, na Igreja Católica Apostólica Brasileira, conhecida como ICAB, em meados de 2009. Revivo esta graça de ser teu sinal aqui. Quando eu comecei ali, que conheci o Padre Juliano, a gente fazia primeiro o terço, depois nós aderimos à novena, né? E ali foi crescendo, acompanhei a vida dele bastante tempo até agora, né? Acho assim que a igreja teve uma evolução muito boa. Comecei a ir lá na igreja por curiosidade, porque meu filho estava indo lá e me convidou. E eu comecei indo lá por curiosidade. E aí foi a palavra dele, foi uma coisa assim interessante, tocava, e a gente queria sentir mais vontade de ir na novena de Santo Expedito, que era na quarta-feira. O Padre Juliano é uma pessoa assim excepcional, ele é uma pessoa de Deus mesmo, né? Ele, nas orações dele lá, a gente sente assim que parece que o coração abre, Jesus entra dentro da gente mesmo, né? E então, desde que eu comecei a frequentar lá a igreja, né, a novena do Padre, eu me sinto muito, muito bem, muito feliz. Lá é a minha casa. Há 7 anos atrás a gente passou em frente à igreja e viu a propaganda. Meu esposo é devoto de Santo Expedito. Daí a gente veio na novena. Aí veio, daqui a pouco a gente fez amizade e ele queria saber da história da Maria Laura, porque ela estava de cadeira de roda. E daí a gente contou como é que foi e aí foi paixão à primeira vista. Ele sempre está em oração com a gente pela evolução dela. Quando o Igor pai aí daí o Igor ele vem e daí ele vem e daí quando aí sobe pra cima e daí quando
Daí quando eu ligo pra ele de novo, ele vem de novo e come de novo. É assim, eu gosto dele. Daí, aí quando eu vou pra novena dele, eu gosto também. Eu sou até suspeito de falar porque tanto que eu gosto dele, né? Da pessoa dele, né? Até eles, como eles sendo padre, né? Ele se dispõe tanto assim para a comunidade dele, né? Para os fiéis dele, né? E eu admiro muito porque a pregação dele eu acho maravilhosa, né? A homilia dele assim ele é um padre para todas as horas, né? Eu fui convidada por uma colega para conhecer a igreja e, na verdade, eu fiquei meia assim porque você sabe que o preconceito existe, né? E a minha família tinha esse preconceito. Aí eu resolvi, depois que eu ouvi uma fala dele, eu resolvi conhecer. Aí, chegando lá, eu comecei a frequentar. E aí ele me pediu ajuda, porque estava tudo muito abandonado, desorganizado, por conta de ter ficado fechado todos aqueles anos, né? Aí me dispus a ajudá-lo. Um coração que não existe. Ele tira o que ele tem para doar. Padre Juliano, ele é muito bom de coração. Ali é uma igreja pobre, simples, como todo mundo vê, né? Mas ele dá, o pouco que ele tem, ele ainda dá para os outros. Quando nós iniciamos ali, ele não tinha o que comer, né? Eu sempre ajudei ele, eu trabalho no hospital há 35 anos, sou técnica de enfermagem, né? Eu sempre ajudei ele, sempre inteirando aqui, foi onde ele começou. E ele sempre foi muito do certo, do rígido, né? Então, quando ele brincava, ele me colocava muito para brincar de freira. Aí eu era a freira dele, eu fui coroinha dele na igreja católica, né? Então, assim, foi meio complicado porque não podia fazer muita coisa que fosse pro lado errado, né? Aí ele puxava a orelha. É que ele reza muito bem, que eu amo muito ele. E que ele reza muito bonito. E ele mora no meu coração. Juliano foi ordenado padre em 7 de agosto de 2011, mas seu coração já pulsava na ICAB desde 2009. A caminhada havia iniciado com as celebrações às quartas-feiras. Acolher a comunidade, independente de crenças, foi um de seus compromissos quando assumiu a Catedral Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora Menina da Diocese de Lages, conservando o patrimônio deixado por Dom Antídio José Vargas. Restaurar a igreja, em todos os sentidos, faz parte de sua luta. Ele sempre foi assim muito carismático, cresceu assim na igreja, já querendo rezar a missa desde pequeno. Eu digo assim, que a gente só não foi no lado errado porque ele puxou muito. Porque a mãe trabalha 12 horas, era uma noite inteira, né? Que os filhos podiam ficar livres. E ele não, ele estava ali dia e noite. Administrador diocesano da ICAB de Lages e caminhando para o bispado, Padre Juliano atrai a atenção e leva a palavra de Jesus aos corações de pessoas dos 4 cantos da cidade. E, em troca, recebe carinho e reconhecimento. Ai, Padre, que Deus te abençoe, te ilumine, que você continue essa pessoa, esse ser iluminado, ajudando as pessoas, né? Que esse é o dom dele. Eu agradeço, assim, por ele ter sido pai, irmão, amigo e dizer que eu amo muito e aonde ele estiver, em qualquer situação, eu vou estar ao lado dele. Para mim, o Juliano representa um ouro, um tesouro, uma coisa muito valiosa. É meu filho também do coração. Eu tenho 3 filhos, todos eles moram no meu coração. Eu tô aqui, você sabe, eu te amo tanto, você sabe. Você sabe, você sabe. Eu te amo. Eu te amo.
desta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar. Nesse momento, registramos a presença do deputado estadual Márcio Machado, já compondo a nossa mesa de hoje. Também avisamos a presença também do vereador Pedro Figueiredo, também presente nessa sessão. Neste momento, fará uso da palavra o vereador Lucas Neves, proponente desta sessão solene. Muito boa noite a todos e a todas que nos honram com suas presenças aqui no plenário desta casa. Cumprimentar Padre Juliano, nosso homenageado desta noite. Agradecer a presença do vereador Maurício neste ato, representando a deputada federal Carmen Zanotto. Gilberto Roncone, neste ato, representando o prefeito Antônio Seron. Nosso comandante Edson, Corpo de Bombeiros. Deputado estadual Márcio Machado, e também o nosso vice-presidente desta casa, vereador Amarildo. Agradecer a presença do vereador Jair, do vereador Luiz Marim e também do vereador Pedro Figueiredo, que neste momento testemunham conosco uma homenagem, e a gente tem uma cultura em que as homenagens são muitas vezes, na sua maioria, póstumas. Depois que a pessoa morre, se homenageia, se reconhece os frutos, se reconhece os feitos. Mas nós temos hoje, Padre Juliano, a oportunidade de homenageá-lo em vida, de reconhecer o trabalho que o senhor tem realizado nesses 10 anos de evangelização e de dedicação à Igreja Católica Apostólica Brasileira aqui da nossa cidade. Muitas pessoas não sabem um pouco da história desta igreja. Tem aqui o seu Santolino, que é testemunha viva desta história, desde o tempo de Dom Antídio. A igreja, há muito tempo, deputado, foi conhecida como a igreja do Antídio, e ainda assim é referência na nossa cidade. É ali, perto da igreja do Antídio. E essa igreja hoje, graças ao trabalho realizado pelo Padre Juliano, vive lotada. E eu estive lá ontem e fui testemunha disso. A Maria Laura, que lindamente falou naquele vídeo, é um testemunho vivo daquilo que o Padre Juliano tem feito, o que Deus tem feito através da vida dele, lá na igreja, em cada novena. Foi emocionante o teu testemunho, Maria Laura, e eu tenho certeza que o Padre também ama muito você, viu? Padre Juliano soube entender o que está escrito lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo o mundo. E o mundo que Deus reservou para o Padre Juliano, que é lagiano, que esteve 13 anos fora, o mundo que foi reservado para o senhor, que foi destinado para o senhor, Padre Juliano, esse mundo chama-se Lages. Mais precisamente, localizando Igreja Apostólica Católica Brasileira. É ali que acontece a sua obra. E os frutos estão aqui hoje representados e estão lá, para quem quiser ver nas quartas-feiras, quando a igreja fica lotada. E eu acompanhei o seu início, o senhor ontem recordou disso. Os primeiros dias que o padre botou os pés na igreja, eu estava lá para entrevistá-lo.
tinha acontecido um tsunami na igreja, muita coisa tinha se sucedido naquele período, comandante. E o padre Juliano chegou num momento providencial, com uma missão nem um pouco fácil, de reconstruir a Igreja Católica Apostólica Brasileira na nossa cidade. E aqui eu não vou entrar no mérito das perseguições que anos após anos passaram aquela igreja, mas hoje, e eu trago aqui a mensagem dele, que não pôde estar aqui em virtude de um compromisso que já tinha assumido, Dom Guilherme, bispo diocesano da Igreja Católica Apostólica Romana, reconhecendo e mandou que eu estendesse ao senhor os cumprimentos pelos 10 anos de trabalho de evangelização na Igreja Católica Brasileira. O senhor faz parte dessa história, do momento em que as duas igrejas católicas, mas que estão sob uma liderança diferente, passaram a se entender. O senhor e Dom Guilherme são provas disso. Conseguiram, através do ecumenismo, ver que existem diferenças que não fazem diferença nenhuma. Através do diálogo isso foi construído e é fruto também do seu trabalho, reconhecimento ao seu trabalho. Um dos maiores feitos da sua passagem pela igreja é justamente essa conciliação, essa reconciliação com a outra parte da igreja, a Igreja Católica Romana. Então eu trago aqui os cumprimentos também de Dom Guilherme, que não pôde estar aqui, mas que enviou ofício a esta casa, cumprimentando pelos 10 anos de evangelização. Mas por que homenagear? Por que uma sessão solene? Recorro novamente à Bíblia, lá no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 7, que diz: portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e por fim, Padre Juliano, a quem honra, honra. A igreja hoje aqui, representada pelos seus liderados, nós, as autoridades políticas constituídas da nossa cidade, reconhecemos e damos honra ao trabalho que o senhor tem feito. Sinta-se homenageado, reconhecido por esta Casa Legislativa, sinta-se abraçado pela comunidade da sua igreja, e com certeza, daqui a alguns anos, esta homenagem será lembrada. Os 10 anos. E que possamos, daqui mais 10 anos, estar comemorando os 20, os 30, os 50, e quantos anos Deus permitir que o senhor esteja à frente da Igreja Católica Brasileira da nossa cidade. Parabéns pelo trabalho, não só na reconstrução da parte espiritual da igreja, mas também pela estrutura que, graças à sua boa gestão, hoje tem passado por muitas reformas. Eu sei que ainda tem muita coisa que o senhor quer fazer, mas tudo aquilo que já aconteceu é graças à sua dedicação, juntamente com toda a equipe que lhe ajuda bastante naquela igreja. Então, parabéns mais uma vez, sinta-se homenageado por esta casa, reconhecido pelos 10 anos de que o senhor tem atendido ao ID e pregar o evangelho por todo o mundo. No caso, o mundo é Lages, que o senhor possa continuar esse belíssimo trabalho que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, a exemplo da Maria Júlia, que eu volto a fazer referência aqui, que hoje emocionou a todos nós. Muito obrigado. Convidamos nesse momento Padre Juliano Gel Pires para receber das mãos do vereador Lucas Neves o diploma de honra ao mérito.
Convidamos os demais vereadores também para fazer a foto oficial nesse momento. Os vereadores e autoridades presentes. Neste momento, convidamos o senhor Valdir Schneider e Vanessa Pereira para interpretar a música Rastros na Areia. Então, Padre, vai a nossa singela homenagem a esse trabalho tão maravilhoso que o Senhor vem fazendo a cada dia. E seja perseverante, venha o que vier, fica firme. Todas as pedras, use para construir o seu castelo. Com carinho de toda a nossa igreja. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com Nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes que a mesa era farta na hora da ceia. Por onde eu havia passado, ficaram 2 pares de rosto na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos, eu caminhar ao seu lado. Porém, minha falta de fé tinha que aparecer quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo o meu ser. Então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado que Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Que nesse rastro são os meus, ouçam que vou lhe dizer. Nas suas horas de angústias, eu carregava você. Convidamos, nesse momento, para fazer uso da palavra, o deputado estadual Márcio Machado.
Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente dessa sessão solene, vereador Lucas Neves. Cumprimento de forma muito carinhosa e amorosa meu amigo, Padre Juliano Gel. Sinto muito orgulho de estar aqui hoje. Lhe disse que mesmo passando por tormentas, eu estarei aqui para te aplaudir de pé. E de fato hoje aconteceu, com essas chuvas fortes, a gente vindo na estrada, eu lembrando dos seus ensinamentos, das suas palavras. E assim, em vossos nomes, cumprimento as demais autoridades, ora, já nominadas à mesa, os vereadores. Permita-me o público estar presente, cumprimentar a mãe do Padre Juliano, Dona Natalina, que nasceu no Natal, tendo uma bênção com um filho extraordinário. Em seu nome, cumprimento a todos os amigos, aos fiéis dessa igreja maravilhosa. E quando nós vamos na igreja brasileira, nós nos sentimos agraciados, nós nos sentimos em casa, na nossa casa. Padre Juliano Gel, ele é um homem ungido pelo Espírito Santo. Um homem que eu tive a honra de ver o seu ordenamento. E naquele vídeo muito emocionante, nós vimos uma passagem que o padre estava deitado no chão, com o rosto colado no piso. E essa imagem não me saiu mais da minha memória. E conversando com o padre, ele me comenta que este momento é o momento que o homem se entrega à obra do Senhor. A obra daquele que é o maior de todos os mestres, o mestre dos mestres, o homem gigante que se fez pequeno para mostrar e ensinar ao seu povo. E quando ele estava deitado, eu observando com muito carinho, de forma atenciosa, ele comenta que ali é o momento de humildade. E humildade vem de humus, terra fértil. Se você não tem humildade para aprender, para conhecer, para evangelizar, neste caso, você não consegue frutificar. Você não consegue ter os testemunhos. Você não consegue ter a igreja na fé, de uma fé inabalável. É isso que eu vejo, Padre Juliano. Uma fé que transcende. Um homem além do seu tempo. Que quando traz ao povo a esperança daqueles que não têm mais, quando ele consegue ver o invisível e crer no impossível, ele começa a abalar montanhas. Ele começa a trabalhar de uma forma intensa para que o ser humano resgate o amor em Jesus Cristo, que muitas vezes nessa terra nós nos sentimos na escuridão. E eu vejo o Padre Juliano com uma tocha de fogo na escuridão para iluminar os caminhos, para orientar as pessoas dentro da sua simplicidade, dentro da alegria que transcende naquelas brincadeiras que ele faz, mas que o povo realmente consegue ensiná-lo. Porque é na alegria que vem o ensinamento. E a gente percebe isso no seu trabalho. E quando o homem dedica a sua vida a Cristo, ele transforma-se no sal do mundo. O sal do mundo é aquele que vem para trazer o gosto para o mundo, para trazer as cores, os sabores, os aromas. E muitas vezes os nossos valores estão dilacerados e precisamos de homens que nos guiem, que nos iluminem. E é isso que eu vejo com o Padre Juliano Gel. E me surge aqui o pensamento da Bíblia que diz o seguinte: tudo é possível ao homem que crê. E ele crê numa obra gigantesca. Ele acreditou que conseguiria fazer da igreja brasileira uma igreja de referência, uma igreja com crédito, uma igreja que são curadas as pessoas das suas enfermidades,
daquelas pessoas que não tinham mais para onde ir, e ele vai, e com o poder e a unção do Espírito Santo, ele transcende e traz esperança para essas pessoas. Então, meu amigo, meu irmão, me permita sempre lhe chamá-lo assim. Eu me recordo um dia na igreja, conversando sobre os animais, e eu sei que tens um amor que transcende o nosso ser, e ele me perguntou, Juliano, se eu era devoto a São Francisco. Eu falei, sim, sou devoto a São Francisco. Ele espera um pouquinho, que eu já venho. E ele me trouxe uma imagem de São Francisco maravilhosa, que está irradiando luz na minha casa. E ele falou, e eu não esqueço, você tem uma missão muito grande, de ajudar as pessoas, mas ajudar aqueles que não têm voz. Aqueles que só nos ensinam o amor, a alegria, a compaixão e o perdão, que são os animais. Então, para um grande projeto, para uma grande igreja, um grande homem. Assim, lhe parabenizo, te desejo toda a honra e toda a glória. Eu sei que você dedica ela a Jesus Cristo, mas você merece nesse dia, esse momento que estão teus amigos, as pessoas que te amam, gostam de você e que você merece. Então, sucesso, parabéns e conte sempre comigo. Muito obrigado. Convidamos nesse momento, para fazer o uso da palavra, o vereador Maurício Batalha Machado, neste ato representando a deputada federal Carmen Zanotto. Primeiramente, meu boa noite aos senhores, senhoras, as crianças que estão aqui conosco nessa noite. O vereador Lucas preside a sessão, proponendo a matéria, parabéns. Gilberto Roncone, representando o prefeito, o superintendente da Fundação Cultural, os comandantes, sempre conosco ontem, estivemos juntos, hoje novamente, Coronel Tadeu, né, o sempre vereador e deputado Márcio Machado, Padre Juliano, né, verificando aqui as manifestações do áudio, do vídeo, de todas as pessoas que falaram. Estou pessoalmente lhe conhecendo hoje e quero lhe pedir a permissão de não lhe saudar, mas saudar a sua mãe, Dona Natalina, porque a minha mãe sempre ensinou, Dona Natalina, que se nós tratarmos bem os filhos dos pais, vereador Lucas, nós teremos sempre o conforto, né, dos pais. Então, acho que essa homenagem, nós homenageando seu filho, com certeza a homenagem, seu coração, né, sua alegria deve ser enorme. Se sinta homenageada. Verificando o Padre Juliano, a educação, encaminhamento foi dado, com certeza tem sempre o dedo da família. Dizer aqui, Maria Laura, parabéns pelo seu depoimento, pela emoção que você traz ao nosso evento, nossa solenidade. Queria permitir também a Dona Maria Felipe Pereira, mãe da minha amiga, vereador Márcio, Suzana Duarte, sogra do Tony Duarte, obrigado pela sua presença, amiga nossa também. Inclusive, quero pedir permissão, aniversário do ex-presidente dessa casa, vereador, prefeito, vice-prefeito Tony Duarte, né? Meus parabéns, muita saúde. Tentei falar com ele hoje, não atendeu, vou tentar após a sessão ligar. A gente deseja sempre muita saúde. Primeiramente, como vereador, fui incumbido hoje de representar a deputada Carmen. Difícil falar depois das palavras do vereador Lucas, conhecedor, deputado Márcio. Difícil a gente falar alguma coisa pelas pessoas iluminadas, pelas pessoas que têm o dom na oratória da palavra e tão bem se expressaram aqui em relação à sua pessoa, que os conhece, né, tão bem. Mas eu vou pedir permissão para a deputada Carmen para
voltar um pouquinho à minha infância, porque a irmã da minha mãe mora ao lado da igreja. E muitas vezes, meu pai e minha mãe tinham compromissos, eu dormia, e a gente tinha uma relação ali, tinha uma oficina, e à direita ali, o senhor deve até conhecer, a dona Ena, né, que eu perdi um primo há pouco tempo, o Edgar, éramos primos irmãos. Então a relação com a igreja é desde 2, 3, 4 anos de idade. Né? Nós somos católicos romanos, a família, mas sempre respeitando a tradição da igreja do Antídio. Né? Nós sempre tínhamos o Antídio ali, não era a igreja católica brasileira, era o Antídio. E até hoje, ainda a gente às vezes comenta em família da igreja do Antídio. Dizer para o senhor que o vereador Lucas citou a questão do tsunami. Eu não conheço o histórico, mas tsunami remete a uma catástrofe, né? Algo ruim. E veio o senhor, pelos depoimentos, pelas manifestações, um ser iluminado que reconstruiu essa catástrofe realizada no passado. Tanto reconstruiu que o senhor do bem, que é aquele que eu sigo, que é o senhor da construção, que é o senhor da não desconstrução, vereador Luiz Marinho, é aquele que quer o bem das pessoas, aquele que quer o propositivo para as pessoas, que o senhor hoje, até pelo Dom Guilherme, lhe encaminhou uma mensagem. Uniu, né, reconciliou as igrejas. Isso demonstra que nós temos duas pessoas do bem, para servir a um senhor do bem. Seja o nome qualquer um dá, Maomé, Deus, os nomes independem. O que depende, vereador Márcio, é o bem. É o bem ao próximo, ao bem aquele que eu conheço, fazer o bem àquele que eu não conheço. É isso, vereador Luiz, vereador Jair, vereadora Marildo, que nós levamos para a nossa vida e para o final da nossa vida. As lembranças boas das pessoas ficam naquelas quando nós geramos o bem. Então, quero trazer aqui para os senhores um abraço apertado, caloroso, fraterno da deputada Carmen, que me incumbiu, tão difícil quanto falar após o vereador Lucas e o vereador, sempre o nosso vereador deputado estadual, Márcio Machado, porque também é uma figura ímpar. E para representar pessoas assim, incumbência nossa, é como o senhor representando o Deus, representando o senhor do bem. O senhor sabe a dificuldade que é nesse momento a nossa representação. Quero lhe desejar muita saúde, muita paz, para que o senhor continue essa caminhada, esse trabalho, de tão bem atender esse seu rebanho, como pastor. Parabenizar mais uma vez o vereador Lucas por esta homenagem, e ao senhor por estar sendo homenageado nessa casa. Não são tantas pessoas que recebem essa honraria, e são pessoas que geralmente são do bem. Quem recebe essa honraria aqui é do bem. E porque algum trabalho, alguma construção social realizou. Não vou me alongar muito, como eu falei, é difícil falar após o vereador e deputado Márcio, sempre trato como vereador, porque somos amigos há bastante tempo. É bom o senhor retornar a esta casa aqui. Quero, por último ainda, permitir ao meu amigo Haroldo, a sua esposa Marinise, meu colega advogados, Marinise, fisioterapeuta, obrigado por estarem nessa casa aqui, e estarem frequentando uma casa do bem, que é a Igreja Apostólica Brasileira. Muito obrigado, senhores, meu boa noite, em meu nome, em nome da deputada Carmen, nossa deputada federal. Contem sempre comigo e com certeza com ela no que os senhores precisarem. Obrigado. Convidamos nesse momento o superintendente da Fundação Cultural, senhor Gilberto Roncone, neste ato representando o prefeito municipal, senhor Antônio Seron. Boa noite a todos. Quero aqui saudar meu amigo vereador Lucas Neves, presidente dessa grande homenagem, dessa sessão. O homenageado, Padre Juliano, que também tenho o prazer de conhecer pessoalmente hoje. Nosso deputado estadual Márcio Machado, nosso vereador
Maurício Batalha, neste ato representando nossa deputada federal, Carmen Zanotto, nosso coronel Edson Tadeu, também grande amigo, saudar os demais vereadores e principalmente o público que nesta noite veio aqui homenagear essa figura que estou conhecendo hoje, mas já estou admirando muito. Pelo que ele é, por tudo que vocês falaram e que foi mostrado em vídeo. Nesses tempos que nós vivemos de hoje, onde a desunião, as mentiras se propagam, todos os dias, quando nós ligamos as televisões ou essas redes sociais, onde inverdades são colocadas a todo momento, o momento de verdade, de fé e de união que vocês estão demonstrando agora com o Padre Juliano e com a Igreja Católica Brasileira é muito gratificante para nós, homens públicos, que batalhamos todos os dias pelo bem da nossa população. E assim, com um líder como é o Padre Juliano, nós temos a certeza que vocês estão no caminho certo e que esse rebanho, como falou o vereador Maurício, cresça cada vez mais, porque são pessoas de bem que nós precisamos todos os dias nas nossas cidades, no nosso país, enfim, pelo mundo todo. Levar a fé, levar a palavra de Deus, eu tenho certeza que deixa as pessoas melhores consigo mesmas e melhores para com o próximo. E é isso que nós precisamos hoje em dia, dessa fé e principalmente desse amor, esse amor demonstrado de vocês para o Padre Juliano, e esse amor que ele transmite para vocês, e peço permissão para todos nós, porque hoje eu aprendi a admirá-lo e com certeza tenho aqui o senhor hoje como um grande amigo também. Em nome do prefeito Antônio Seron, que não pôde estar aqui presente hoje, mas mandou um abraço fraterno para o senhor e para todos os que aqui estão presentes hoje, eu quero parabenizá-lo mais uma vez e dizer que também estamos sempre à sua disposição. Conte sempre conosco, com o município de Lages, para que a sua obra nunca tenha fim. Pelo contrário, ela sempre cresça cada vez mais. Parabéns. Convidamos, nesse momento, para fazer o uso da palavra, Padre Juliano Gel Pires. Uma boa noite a todos. Quero saudar todas as autoridades. Dizer que é muito difícil falar num momento como esse, porque foram 10 anos, desde quando eu cheguei, de uma caminhada como um dia de hoje. Tempestades, chuvas, pedras, mas como um bom franciscano, desde os 12 anos, quando entrei para o convento franciscano, né, Rose? Eu sempre tive São Francisco como um grande modelo, quando na história de São Francisco, o próprio Deus na cruz, São Francisco já havia se retirado para viver a vida franciscana, viver sozinho. O crucifixo de São Damião fala com ele e diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Essa frase, desde os 12 anos, eu guardei, e todas as vezes, como humano que sou, pensei em desistir. Olhando, como foi dito aqui, tanta maldade que existe lá fora, muitas vezes, também até por causa da igreja, por que não? Pensei que estava no caminho errado. Pensei que podia ser advogado, político, podia ser psicólogo, podia ser médico, enfermeiro, uma vez que eu já tinha isso na família. Mas alguma coisa sempre me chamava para ficar firme
E eu senti sempre, e sinto até hoje, mesmo em necessidades, a Edivânia que aqui estão, são pessoas que ainda fazem compras para a igreja e doam de presente, quando muitas vezes a igreja não tem. Uma igreja que eu cheguei, quando disseram, você vai para Lages, você vai para a igreja do Dom Antídio. Parecia que tinha me condenado à morte. Eu fiquei muito feliz que eu tinha sido condenado à morte. Digo, meu Deus, uma igreja caindo, uma igreja que não tem nada e pior, passando por um escândalo. Digo, por que estão fazendo isso comigo logo no início da minha caminhada? Digo, mas eu tenho duas coisas. Ou eu faço como São Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, ou eu vou desfazer o pedido e dizer não, e fico em Curitiba. Eu estava terminando os estudos. Eu trabalhei 8 anos com o deputado Antônio Anibelli, na Assembleia Legislativa do Paraná. Trabalhava com o padre Gustavo Henrique Pereira Filho, padre jesuíta, e trabalhando na área pública. Quem é da área pública sabe, por que ia me preocupar com a vida? O deputado olhou para mim e disse, você está louco, sair da Assembleia, onde você pode fazer carreira, nós já estávamos no segundo mandato, para você ir para Lages, para uma igreja falida. Daqui 3 anos, 2 meses, eu tenho que te recontratar. Eu disse, se for da vontade de Deus. Avisei a família que eu estava chegando, nem fui em casa, fui direto para a igreja. Quando eu entrei na casa paroquial, não tinha nada. A Marisa deu testemunho e eu ratifico o que ela falou. Uma igreja que foi incendiada, uma igreja que passou por muitos maus pastores. Eu não tenho vergonha de dizer disso. Mas também uma igreja que desde Dom Antídio lutou entre suor e lágrimas, entre preconceito, quem for lá não pode mais vir aqui, lá é a igreja do demônio, se reza a Deus em cima. Dom Antídio, para poder viver, fazia aqueles bailinhos, os famosos bailinhos de Dom Antídio. E eu saía na rua de batina, porque eu sempre gostei de usar batina, e as pessoas apontavam com o dedo e diziam, lá vai o padre Dom Antídio. Muito bem. Essa era a minha missão iniciando. O senhor esteve ontem na nossa igreja, o senhor já esteve na minha ordenação, eu e o deputado Márcio Machado, que eu já disse que vai ser governador, eu sempre disse para ele, porque a gente sempre se encontrava na rua, eu caminhando para emagrecer e ele caminhando com a cadela dele. Ou então fazendo campanha. Eu querendo emagrecer e eu dizia, e aí padre, como é que tá? Tá bem, tá bem. Aí fizemos uma linda amizade. Assim começou o meu amor sempre por Deus, não pela instituição. Eu disse, digo e repito, eu não fiquei padre para pregar a placa da igreja. Eu fiquei padre para pregar Jesus Cristo. E eu sempre digo que todas as pessoas que entram naquela igreja, se ela sair do mesmo modo que entrou, é porque eu errei em alguma coisa. Nenhuma novena, aliás, a novena nem existia. E ontem vocês estiveram lá, eu me ajoelhei diante do Cristo quando todos foram embora, o bispo só pegou quase 32 chaves e passou na minha mão e disse, agora é sua. Eu disse, bom, então vamos lá ver o que tem na geladeira, como um bom gordo, vou lá ver o que tem para comer. Água e água, nada mais. Aí recorri à família, recorri aos amigos, digo, olha, eu estou lascado. Digo, ou vocês mandam comida, eu morro. E assim começou a caminhada. Mas não podia sair na rua, que já era apontado como padre do Antídio. Muitas vezes, eu me lembro ainda do tempo que o nosso vereador Lucas Neves era o apresentador, nós telefonávamos para a emissora que precisava. Eu queria muito evangelizar. E eu eu tenho muito a pessoa do Frei Silvério na minha cabeça. Porque eu trabalhei com o Frei Silvério muitos anos. Eu entrei com 12 anos e, a exemplo dele, nós não tínhamos
nós não tínhamos tempo para descansar. Tinha que evangelizar. E Frei Silvério sempre dizia: eu tenho medo de não ter tempo. Eu tenho medo de morrer e não conseguir semear a palavra de Deus. Dava 3:30 da manhã, nós tínhamos que subir na Sexta-feira Santa para o Morro Grande, porque nós íamos evangelizar os primeiros cristãos que estavam chegando para colher macela no Morro Grande. E lá, muitas vezes, nos encontramos. Primeira coisa que eu cheguei foi: nós vamos continuar subindo a escadaria do Morro Grande. Havia críticas, havia brigas, porque a igreja do Antídio não pode subir. Depois coloquei a missa nos cemitérios. Depois, aí ainda passando fome, fui lá, fiz um monte de santinho, tudo fiado. Fui na funerária, tinha morrido um senhor. Ele disse para mim lá: padre, morreu um senhor lá. Digo: então é para já. Cheguei lá, de batina, a viúva chorando. Eu disse: foi aqui que chamaram o padre? Ela olhou: foi aqui mesmo. E ali eu comecei a frequentar, fazer enterros. Aí eu dizia: vocês vão celebrar 7º dia lá na igreja. Às vezes chegava no hospital, os padres muitas vezes ocupados, e eles ligavam lá para a nossa igreja de madrugada: padre, minha mãe está falecendo, meu pai. A minha mãe até dizia: não vá, porque de madrugada pode ser uma... né? Vocês têm inimigos tão grandes aqui, e pode ser que é uma mentira. Eu disse: não, se for, Deus fará mais um mártir para essa igreja. E nunca me aconteceu nada. Levantei sempre de madrugada, atender os doentes, na maternidade Teresa Ramos, sempre atendendo as pessoas que estavam na UTI. Não saberia enumerar quantas pessoas eu dei a extrema-unção, quantas pessoas eu fiz a confissão final. Tudo isso ao longo desses 10 anos, na frase de São Francisco de Assis: vai e reconstrói a minha igreja. Essa é a minha frase. E passamos por um período muito difícil, quando o antecessor de Dom Guilherme esteve em Lages. Foi um período muito difícil para a nossa igreja. Eu cheguei a pensar que seria o fim, que a igreja ia me mandar. Chegaram a fazer o convite: padre, a minha igreja, quem sabe o senhor vem para Brasília então? Que aí eles não aceitavam de jeito nenhum. E eu vi que era o fim mesmo da caminhada. Digo: estamos chegando ao fim, isso aqui vai acabar. Porque já estavam colocando novena até em boteco, para quebrar a de Santo Expedito. E eu pensei comigo: não é a novena que faz, é o meu carisma. Juntei minha galera, as minhas chacretes, que eu chamo, a Vanessa, o Valdir, e eu disse: posso contar com vocês? Né, Mariana? Foi ou não foi? Eu disse: posso contar com vocês? Vocês não vão me abandonar? O Valdir disse: não, padre. O Valdir faltou só uma vez até hoje na novena. Foi a primeira vez que eu me surpreendi que o Valdir faltou uma novena. Muito gripado. Ali eu disse: o Valdir hoje faltou pela primeira vez. Tantos colaboradores estiveram conosco, né, São Carlos, que já estão nos braços de Deus. Inúmeros colaboradores. Esse padre não chega sozinho. Eu chego aqui com uma turma de gente que já está lá na eternidade intercedendo por mim. E eu falei ao presidente da igreja: se eu tiver que sair dessa igreja, vai ser ou bispo ou morto. Ele disse: padre, o senhor está arriscando feio, que a igreja ela vai investir muito. Pode acontecer um escândalo no seu nome, pode acontecer um incêndio. Eu disse: está nas mãos de Deus. Deus provê, Deus proverá. E assim continuei a caminhada nesses 10 anos. Cada quarta-feira que dava chuva eu já ficava desesperado, porque tem muita coisa para pagar. E cada vez mais os fiéis lotando, cada vez mais os fiéis lotando. E Deus diz, uma passagem que diz: tudo que é feito às ocultas será proclamado nos telhados. E a mão de Deus se fez valer. Aconteceu o que aconteceu, a nossa igreja permaneceu em pé, e Deus mandou um anjo muito bom chamado Dom Guilherme, a quem eu tenho muita estima,
Já estive 2 vezes com Dom Guilherme, me chamou para uma conversa. Há a possibilidade agora de nós nos encontrarmos pela causa do ecumenismo, e ele disse: padre, eu quero que o senhor esteja lá. Eu já tenho algumas fotos publicadas, tiradas do meu celular com ele, só não publiquei ainda porque eu quero esperar chegar o tempo do ecumenismo, que é depois da Páscoa. Então eu quero agradecer de coração, de modo muito especial, a minha família. Quantas lágrimas, quantas vezes eu escutei da minha mãe: não desista. Quantas vezes eu cheguei na casa da minha mãe, tirei a batina, tirei o clésima e disse: aqui eu sou o seu filho. E ela, sem saber o que fazer, ex-religiosa, simplesmente me ouviu. Não disse muita coisa. Eu recolocava a minha batina e coloco de volta e volto para a igreja. Mas é lá, no colo da minha mãe, que eu encontro da minha irmã, dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos, que eu encontro essa força. E hoje, pelo estado de Santa Catarina, quantos lugares vem a novena de Santo Expedito? Se eu não tivesse visto com os meus olhos tantos milagres, eu teria deixado. Não valeria a pena. Seria enganação. Mas Deus, toda quarta-feira, ontem quando acabou a novena, mais uma família trazendo milagres, e se eu estiver errado, alguém me corrija. Casais que eu atendo, famílias que eu socorro. Nós não temos, mas eu faço a campanha e aparece a comida. E a gente leva para o Morro Grande, não é, seu Carlos? A gente dá um jeito. Ninguém vai na nossa porta pedindo comida que a gente não entregue um pouquinho do que a gente tem. E seu Santulino está desde... No dia que eu estava chegando em Lages, seu Santulino estava saindo da igreja. Que a igreja estava dando escândalo. Lá, o seu bigodinho lá, o seu Santulino, né, seu Santulino? 21 anos de igreja. Desde o tempo de Dom Antídio. Eu fui lá na porta e disse para aquele senhor, eu disse: aguenta mais um pouco, vai mudar a direção. Não. O padre que estava aqui me comeu 12 mil nessa Santulino. Eu disse: aguenta um pouquinho que nós vamos mudar a imagem dessa igreja. E hoje nós estamos aqui, seu Santulino. Já enterramos uma porrada e nós não fomos, né, seu Santulino? E que eles vão na nossa frente, né? A minha mágoa é que ele não é corintiano, mas tudo bem, né? Não é perfeito. Mas ao longo desses anos, eu fiz todas essas pessoas que estão aqui fora, as que telefonaram, que estariam, mas devido à idade, também às doenças, não puderam estar aqui. E me emocionei novamente, como sempre me emociono, pela Maria Laura. Eu tenho um carinho muito grande por essa família, que eu sempre olho e digo: é a minha família. A Maria Laura é um dos milagres de Santo Expedito que eu sempre cito na igreja. A médica disse que ela estava, a mãe dela, a Rosângela, que está ali, disse, foi a médica, e a médica disse que a criança estava morta no ventre. Então, haveria de tirar, porque a criança estava morta. O pai dela, agora de bigode branco, seu Belmir, o Belmir foi a Santo Expedito de joelhos, como um pai, como todo pai, pediu com muita fé que Deus não deixasse isso acontecer na filhinha dele. A médica foi abrir para fazer a cirurgia e tal surpresa aconteceu. A Maria Laura se mexeu na barriga. Então, daquele dia em diante, eu tenho ela como uma filha, que eu considero, bem como a todos aqueles que frequentam a nossa igreja. Todos são meus filhos e minhas filhas. São aquelas pessoas que eu sei que me amam. São aquelas que mandam frango assado para mim no domingo, né, Birosca? E não me cobra. São aquelas pessoas que trocam meus vidros, não é, seu Carlos? Aqueles que cantam comigo, que sem vocês, Valdir e Vanessa, talvez eu não estaria aqui. Tem aquela que tira a fotografia que eu grito mesmo. E se eu esqueço de alguém, eu peço desculpa. Tem os que defendem nós, né, Haroldo? Que eu deixo
quase louco. A Edivânia, eu tô sem comida. A Edivânia vai lá, faz, né? Os meus diáconos, seu Djalma com a esposa na cadeira de rodas, ele também passou por... O bispo chegou e disse, primeira coisa, não quero mais ministros de idade na nossa diocese, não é? Ele era da Igreja do Rosário, 32 anos como ministro, apareceu na igreja e eu disse, aqui tem lugar para você. Você quer ser padre? Não, eu sou casado, digo, mas nós aqui também podemos casar. Eu não casei porque 135 quilos não casa, né? Nem diabetes, nem dengue, nem chikungunya não pego. Mas um dia eu chego lá, né? E eu sempre disse, aqui tem lugar para todos. Temos diáconos, o diácono Lessa, todo o nosso clero, porque a igreja não é só Lages, ela está espalhada pelo mundo inteiro. Ela é brasileira, com sede em Rio de Janeiro, onde está enterrado o fundador. A única diferença nossa, para os senhores entenderem um pouquinho, é que nós não temos o Papa como centro e chefe da igreja. Dom Carlos Duarte Costa, em 1945, é bispo da Igreja Romana, estudou com o Papa Pio XII. Dom Carlos não aceitava que a igreja teria um chefe e um reinado. E Dom Carlos então disse que ele iria fundar uma igreja para os pobres, onde o centro do mundo seriam os pobres e os padres poderiam casar, como o primeiro apóstolo Pedro foi casado. Então, os bispos da igreja, os padres da igreja, a maioria são casados. Homens como qualquer homem que trabalha, desde entregador de pizza, nós temos padre entregador de pizza no Maranhão, como também temos juízes, juízas. Então, para mim, para finalizar, eu quero agradecer de coração todos os meus amigos, os que estão aqui. Quero de coração agradecer Padre Douglas. Esse padre que está aqui, mineiro, chegou como vocação, eu abri o seminário e ele foi uma das vocações que esteve lutando sempre conosco, juntamente com outros padres e seminaristas que por essa diocese passaram. Nós nunca vamos pregar a placa da igreja, nós sempre vamos pregar Jesus Cristo, independente de qual igreja você frequenta. Porque para todos nós, sobretudo para mim, nós somos todos filhos do mesmo Pai e iremos um dia para o mesmo céu, independente da placa de igreja que você siga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Convidamos a todos para que em pé acompanhamos a execução da primeira e também da terceira estrofe do hino de Lages. Sob o céu recamado de estrelas, surge um astro nitente a fugir. É da pátria liberta a conquista que nos leva a breve bom porvir. Despertei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a coragem, o valor. Dai ao povo de Lages a crença, o civismo, a
agradecer a todos vocês pela presença aqui, parabenizar o Padre Juliano não só pelos 10 anos de dedicação ao projeto de evangelização, mas também pelo aniversário que ele vai estar fazendo amanhã, né? E tá todo mundo convidado para a festa lá na igreja, né, Padre? O senhor não ouviu, mas é só dizer amém, Padre. Festa amanhã para comemorar o aniversário. E a idade do padre a gente não vai revelar nesse momento. Mas dizer que a gente fica muito feliz de reconhecer e dizer para o senhor que, como está lá no livro de Provérbios, a gente conhece uma árvore pelos frutos. E a gente tem os frutos aqui hoje do seu trabalho. Assumiu uma igreja que tinha passado por toda aquela situação e assumiu o vereador Maurício com 13 pessoas. E hoje lota as novenas com 200, 300, 400 pessoas. Então isso é fruto do seu trabalho. Uma árvore se conhece pelos frutos. E ainda se fosse, padre, só uma alma que o senhor tivesse ganho nesse tempo todo, lembra ao senhor que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E só por isso já justificaria esta homenagem do parlamento ao senhor e ao trabalho que é realizado na Igreja Católica Brasileira da nossa cidade. Agradeço a todas as autoridades, aos membros da igreja e, mais uma vez, parabenizamos o padre que leva hoje a honraria desta Casa Legislativa. Nesse momento a gente encerra a sessão, convocando a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, na segunda-feira, às 18 horas. Muito obrigado e boa noite.